Boa noite a todos e todas presentes, autoridades. Vamos iniciar o lançamento do livro Direito Administrativo da Experimentação, do nosso colega Paulo Modesto, professor da Faculdade de Direito da UFPA, autor do livro. E eu gostaria de chamá-lo a compor a mesa alta desta congregação, pedindo uma salva de palmas calorosa. Compondo a mesa alta, nós vamos ter a presença da nossa presidente do Tribunal de Justiça, que chegará em breve, e eu gostaria de convidar a representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, doutora Patrícia Peixoto Matos, para compor a mesa. Também para compor a mesa, inclusive ficará conosco e fará também uma preleção sobre o tema, o nosso querido Egon Bockman Moreira, professor titular de Direito da Universidade Federal do Paraná. Por favor. Doutor Egon. Que eu soube, ele me disse, eu não sabia, a gente lê muito doutor Egon, os artigos, livros, textos, mas ele tem um grande mérito, além de ser da Universidade Federal do Paraná, do meu amigo Ricardo Fonseca, que é ex-reitor, ex-diretor da faculdade, ele é soteropolitano, que merece outra salva de palmas, ou não merece? Então, só se vê na Bahia, que baiano não nasce, baiano estreia, né? Sempre. Vamos sentar, por favor? Doutora Cíntia saiu do tribunal, mas Salvador é uma cidade muito complexa do ponto de vista do trânsito. Chegará e participará da nossa mesa. Mas eu passaria a palavra de logo para o nosso escritor, colega, grande referência no campo do direito administrativo, mas não só. Quer dizer que o professor Paulo Modesto é alguém que gosta da teoria geral do direito, da filosofia do direito, das categorias epistêmicas. Então, é alguém que... E hoje ele me falou de um texto que vai sair ainda, mas ele vai falar depois. Muito interessante, né? Sobre o campo do direito administrativo. Mas eu passo de logo para esse colega querido. Eu sei que, ao mesmo tempo, nós estamos aguardando o cerimonial do Tribunal de Justiça, mas eu de logo passo para Vossa Excelência, para as considerações, falas iniciais, depois voltamos para o senhor. Mas vamos logo passar para... registrando a presença de colegas do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, da Faculdade de Direito da UFBA, colegas amigos do doutor Paulo Modesto aqui também, nesse momento tão importante para a gente. E para esta casa, tá? Sou Paulo Modesto. Júlio, você está fugindo? Não, mas pelo menos você dá uma saudação, depois eu passo para o nosso Boa noite, preletor. muito obrigado. Em primeiro lugar, o meu papel hoje aqui é basicamente agradecer. Nós tínhamos combinado que Júlio abriria, na sequência o Egon falaria, em seguida eu faria os agradecimentos finais, que é o meu papel. Eu não vou falar exatamente dessa trajetória, nem nada disso. Ao contrário, eu quero falar aqui um pouco desse momento que nós vivemos. Eu hoje recebi, aqui na faculdade, uma lembrança dos 133 anos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu fazer o lançamento aqui é uma homenagem também à Faculdade de Direito da UFBA, que precisa ter visibilidade social, precisa ter os seus professores apresentando seus trabalhos na casa acadêmica, precisa ter os alunos participando de cerimônias como essa, porque é isto que torna a universidade algo vivo, né? E reencontrar amigos é a melhor forma de celebrar também qualquer fato de cultura. É o que nós estamos fazendo aqui. Esse livro foi escrito por provocação de um amigo que não pôde estar presente, o Walter Baeri, que há 2 anos atrás me procurou para que eu estudasse com ele e elaborasse com ele artigos sobre direito administrativo da experimentação. Ele sabia que eu gostava de temas provocativos, que não encontravam ainda uma literatura densa,
E o Walter me disse, olha, você escreve 6 artigos, eu escrevo 6 artigos, e depois a gente faz um seminário, um projeto de lei, e fazemos alguma coisa. E, a partir daí, eu comecei a escrever, mas o Walter ficou impedido de escrever, eu acabei escrevendo muito mais do que isso, e este livro é fruto dessa provocação de um amigo. E aqui, ter um amigo como o Egon para participar do processo, ele que fez a apresentação do livro, mas que originalmente, embora identificado como professor titular da Universidade Federal do Paraná, é baiano, e é baiano da melhor cepa, para mim é uma alegria enorme. Egon foi um colega que eu conheci há 30 anos atrás. Bom, enfim, quase 30 anos, quando nós fazíamos juntos o mestrado em Direito Administrativo na Universidade Católica de São Paulo. E o Egon sempre foi não só um talento, mas alguém que me atraiu rapidamente, porque ele era espirituoso, ele sabe identificar no cotidiano o trágico e o cômico, que é fundamental. E esta virtude nos aproximou, obviamente. Ele fazia um percurso terrível, todo dia ele saía depois da aula, pegava um ônibus para ir para Curitiba, eu tinha uma pena terrível daquilo, e aí convocava ele para ficar lá em casa, tomar um vinho e pedia que ele dormisse lá em casa. A partir desse momento, ele passou a dormir frequentemente lá em casa, o que era ótimo, porque continuávamos tomando vinho e dialogando sobre o direito administrativo. E a melhor forma de dialogar sobre o direito administrativo é essa, com amigos, com franqueza, com espontaneidade, sem medos e sem receios do novo e do que não está imediatamente nos livros. Esta é a ideia desse projeto, de discutir os instrumentos da experimentação, discutir em que medida o direito administrativo tradicional deixou de atender a demandas que hoje são por melhor eficiência, por economicidade, por customização de soluções administrativas, por identificação daquilo que foge da regra comum. Até porque o que foge da regra comum hoje e recebe um tratamento diferenciado para um grupo de entidades, por um conjunto específico de regras, amanhã pode ser a nova regra geral. Experimentar é um pouco isto, né? Quebrar o padrão, tentar identificar necessidades específicas, experimentar novas normas e verificar se elas merecem ou não a aplicação generalizada. A alegria de ter o Egon aqui, a alegria de compartilhar com o Júlio essa mesa, de ter alunos, professores, amigos aqui presentes, meus pais, inclusive, também me dá enorme prazer, e eu quero que essa sessão seja assim, informal e, ao mesmo tempo, atenta aos nossos desafios deste momento. Muito obrigado pela presença de todos, e, na verdade, seguindo o roteiro previsto, segue agora a fala, que, na verdade, é a fala da noite. Meu papel é agradecer a fala do eminente professor Egon Bockmann Moreira. Muito obrigado. Antes de passar, eu sei que tem autoridades presentes, mas registrar a presença aqui senta-se na mesa alta, o professor Ricardo Maurício, colega nosso, da casa, Yuri Teixeira, Francisco Bertino, Jorge Henrique, membros do Ministério Público presentes aqui, eu queria, em nome do Dr. Márcio Fael, procurador-geral e diretor do Centro de Estudos no Ministério Público, parceiro de várias iniciativas, doutora Adelina, doutora Cristina e outros colegas aqui presentes que a gente vai registrar oportunamente, tá certo? Passo de logo, a nossa desembargadora está chegando, mas eu vou passar de logo para o doutor Egon Bockmann Moreira, para as suas considerações, falas. Bem, muito boa noite a todas e todos. Eu normalmente costumo contar que eu sou baiano depois que a pessoa me conhece, porque se houve esse sotaque, né, já não acredito em nada que eu vou falar na sequência, mas é fato, é fato. Sou um baiano exilado em Curitiba, que estou voltando para a Bahia aos poucos. Eu gostaria de dar boa noite a todas e todos, cumprimentar, em primeiro lugar, o caríssimo diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Para mim é uma honra retornar a essa casa. Cumprimentar o meu querido amigo Paulo Eduardo Garrido Modesto,
né? Cumprimentar também a doutora Patrícia, representante do Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia, cumprimentar todos os colegas e colegas. Para mim, na verdade, como o Paulo falou, mencionou, é um momento de alegria, é um momento de amizade, é um momento de celebração eu estar aqui com ele, conversando a respeito do mais recente livro dele. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Paulo Modesto no mestrado da PUC de São Paulo, pelos idos de 1989. E, desde então, eu me vi e me rendi, me vi seduzido pelo charme do Paulo Modesto e no desenvolvimento dos assuntos mais inovadores na dogmática jurídica. Paulo também, assim como eu, era recém-formado e fortemente influenciado pelo jurista baiano, Calmon de Passos, né, que ele se referia carinhosamente como Calmon, né, e Paulo, já desde o começo, recém-formado, em 91, ele publicou um ensaio sobre a ação de inconstitucionalidade por omissão, que, sem dúvida, até hoje, me parece que é um referencial a respeito do tema, e é um referencial a respeito da forma de pensar do Paulo Modesto. O texto é da vanguarda, não só por tratar de um tema que, em 91, era novidadeiro, mas também, sobretudo, pelo esforço dogmático, analítico, em construir uma categoria jurídica específica, evitando a banalização das normas jurídicas e evitando eventual identificação dos institutos e, assim, impedindo um esvaziamento da máxima eficácia da norma constitucional recém-promulgada. Paulo Modesto, portanto, é um sujeito que reflete de modo diferente, que contesta com elegância, cria algo de novo e não se rende ao pensamento padrão oficial. Essa é a marca desse professor que, se me permitem, pensa mais longe do que muitos de nós. Tempos depois, o Paulo Modesto, ele chefiou a consultoria jurídica do Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado. E foi Paulo quem liderou a equipe jurídica do ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Paulo foi o assessor especial, se mudou para Brasília e trabalhou arduamente em projetos de lei, e mais do que isso. Foi Paulo o principal mentor da PEC 173, de 95, que veio se transformar na Emenda Constitucional 19 de 98. Então, se hoje nós falamos em princípio da eficiência, nós devemos isso a esse senhor sentado aqui à minha direita. Foi ele quem trabalhou arduamente e alterou dezenas de artigos pertinentes à administração pública brasileira na principal reforma, sem dúvida alguma, na principal reforma deste pós-88 do direito administrativo brasileiro. O que de bom existe nessa emenda constitucional, seus muitos avanços positivos, nós devemos, sim, ao professor Paulo Modesto. E, mais do que isso, os principais textos a propósito da reforma constitucional e infra são do Paulo. Foi ele quem tratou pioneiramente, quando era uma heresia tratar disso, quando nos podia mencionar essas questões, foi ele quem tratou do princípio da eficiência, foi ele quem tratou das organizações sociais, foi ele quem tratou do direito adquirido dos servidores públicos nas emendas constitucionais, foi ele quem tratou do terceiro setor e foi ele quem tratou das agências executivas. Os primeiros artigos fulcrais a respeito desses assuntos, quem escreveu foi Paulo Modesto, quando ninguém escrevia. Aliás, eram assuntos literalmente vedados, né? Eram assuntos proibidos. Falar do princípio da eficiência, você era excomungado nos congressos de direito administrativo. Não contente em escrever assiduamente, foi também Paulo Modesto quem organizou, sempre com a ajuda da nossa querida Mônica Modesto, os principais congressos de direito público do Brasil, final da década de 90, começo do século XXI. Ano após ano, dezenas de congressos. Aquele de 3 dias, que era sempre aqui em Salvador,
né, constitucional, administrativo e tributário, congresso sobre agências reguladoras, no Rio de Janeiro e em Brasília, congresso sobre empresas estatais, congresso de licitações de contratos, congresso de reforma do Estado, etc. E eu digo sem qualquer exagero, os principais congressos, porque foram encontros acadêmicos de altíssimo nível, congregadores de estudiosos brasileiros e estrangeiros das mais diversas correntes dogmáticas e mesmo correntes ideológicas, eu diria. Pensadores jovens e veteranos que sempre foram acolhidos, recebidos de uma forma aberta e proativa por parte de Paulo para propor e debater ideias novas. E aqui também é outra marca distintiva do professor Paulo Modesto. Não havia lista de preferidos, não havia compadrios, mas sempre debates republicanos da mais alta envergadura intelectual. Sempre que surgia uma inovação, se você quisesse descobrir a respeito do que se estava tratando, tinha aqui nos congressos do Paulo. Mas eu não exageraria se eu dissesse que, na verdade, as inovações vinham desses congressos. Congressos que traziam professores de nomeada, professores de respeito, professores com tradição acadêmica e jovens acadêmicos, que se sentavam à mesma mesa e debatiam de uma forma prospectiva os desafios do direito administrativo de então, né, que são desafios que nós vivemos hoje em dia. Igualmente, sempre pensando no futuro, e essa é uma característica forte do Paulo, o Paulo Modesto integrou, ao menos, as seguintes comissões de discussão e de elaboração de anteprojetos de lei. O Paulo trabalhou na Lei Orgânica Estadual do Ministério Público da Bahia, o Paulo trabalhou na Lei sobre Normas Gerais do Processo Administrativo da União, a 9784 de 99, na Lei de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, no anteprojeto sobre o contrato de gestão da administração pública e consórcios públicos, na Lei Orgânica da Administração Pública Federal, na Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para a consolidação da legislação administrativa federal. Não é pouca coisa. Né? Acho que o presidente chegou, o diretor vai Pois não. incorporar. Pois não. Só para anunciar a chegada da presidente do tribunal, vai ser incorporada à mesa a diretora dos trabalhos. Cumprimentando a senhora presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para mim é uma honra contar com Vossa Excelência junto à mesa. Eu estava aqui contando os trabalhos incessantes do nosso querido Paulo Modesto na elaboração de legislação brasileira, legislação estadual, legislação federal. Mais recentemente, ele está trabalhando também na comissão da legislação da reforma da Lei 9784, de 99, a Lei do Processo Administrativo, o que demonstra mais um toque, mais uma questão, que a grande preocupação do nosso querido Paulo Modesto é com a criatividade, é com a inovação legislativa, em como melhorar, em como tornar o nosso direito, especialmente o direito administrativo, mais eficaz, mais palatável para as atuais e futuras gerações. E, para culminar essa primeira parte da saudação, é de se registrar que o professor Paulo Modesto ele é responsável, até hoje, pela edição de nada menos do que 5 revistas jurídicas com acesso livre. São revistas que contêm centenas de artigos de autores de nomeada disponíveis. A Revista Eletrônica de Direito do Estado, a Revista Eletrônica de Direito Administrativo e Econômico, a Revista Eletrônica da Reforma do Estado, a Revista Colunistas e a International Journal of Public Contracts. Ou seja, isso ele fez há muitos anos atrás, antes de o acesso eletrônico a dados acadêmicos ser um dado vulgar do cotidiano. Ele foi inovador nisso também. Também foi ele quem tomou, e aqui eu falo com bastante emoção, o depoimento magistral de mais de 40 professores
cujos vídeos de acesso gratuito Sublince já foram assistidos por dezenas de milhares de pessoas. Ou seja, se nós quisermos descobrir o depoimento sobre a formação, a juventude, as perspectivas de Eduardo Garcia de Enterria, de Gaspar Arinho Ortiz, de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, de Calmon de Passos, de Barbosa Moreira, Almiro do Couto Silva, professores que, lamentavelmente, já nos deixaram, o Paulo nos brinda com esse acesso gratuito, essa generosidade, essa acolhida de compartilhar experiência acadêmica e trabalhos acadêmicos. Eu confesso que eu conheço muita gente, mas eu desconheço algum jurista que tenha se dedicado tanto e com tamanha qualidade à divulgação sem amarras do pensamento jurídico universal. E como os colegas já devem ter constatado, o professor Paulo Modesto é um homem à frente de seu tempo. Ele se dedica, muito antes de todos nós, à elaboração de novas formas de raciocinar o direito e novíssimas técnicas de compartilhar generosamente. Generosidade é um recurso escasso no meio acadêmico, generosamente esse pensamento inovador. Ele não se acanha diante das novidades, justamente ao contrário. Ele se senta à mesa com elas, ele reflete de modo inovador e disruptivo, e ele desenvolve alguns arroubos dogmáticos que persistem no tempo. E se o direito público brasileiro já muito devia ao professor Paulo Modesto, certamente deverá muito mais com a publicação desse magnífico Direito Administrativo da Experimentação. E aqui eu vou me adiantar para a análise do livro, mas eu acho que a análise do livro demanda uma tomada de posição inicial. E a tomada de posição inicial a propósito do que é o direito administrativo brasileiro e o que é o direito administrativo brasileiro tradicional. O direito tradicionalmente visto, administrativo especialmente no Brasil, ele se apresentou a nós, leitores, como algo harmônico, uniforme, estável, composto por um conjunto de normas, com um regime jurídico específico, o regime de direito público e direito administrativo, que se organizariam em torno de princípios constitucionais consolidados ao longo dos séculos, desde que vindos do velho continente. As constituições e as leis eram promulgadas para durar para sempre. O direito administrativo, portanto, ele servia para assegurar direitos, conter o poder estatal e proteger as liberdades. Não há dúvida que é muito razoável que pensemos desse modo, mas fato é que nem sempre foi assim. E não é assim. Isso é antes um conto de fadas que a gente ouve, né, nos nossos principais cursos de direito administrativo. Muito embora, portanto, seja adequado pensarmos e, quiçá, lecionarmos sob essa perspectiva, fato é que isso nem sempre tem origem ou repercussão na vida prática. Antes, refletindo uma perspectiva idealizada, francamente oriunda do iluminismo francês, um pouco de Rousseau, um pouco de Montesquieu, talvez mais Montesquieu do que Rousseau. Fato é que o direito administrativo e sua história oficial precisam ser repensados. A ausência de tensão, quando da experimentação do direito público, do direito administrativo, do direito constitucional, do direito administrativo, a ausência de tensão é natural de um só cenário, o do autoritarismo. Em ambientes autoritários, vive a decisão unilateral. É o mundo do ato administrativo. É o mundo do princípio da supremacia e do princípio da indisponibilidade do interesse público. É um mundo em que não existe qualquer possibilidade de experimentação, qualquer possibilidade de diálogo criativo, qualquer possibilidade de acolhimento a novas tendências e novas dogmáticas. Mas existe, sim, a obediência à voz de quem manda. E o direito administrativo, muitas vezes tido como um direito que limita o poder, se nós prestarmos bem atenção, é um direito que cria o poder, que outorga competências e que faz com que a autoridade pública tome decisões que, a priori, como está nos manuais, são supremas e indisponíveis, são incontestáveis. Daí
a riqueza, se me permitem, dogmática, democrática e republicana deste direito administrativo da experimentação. Esse livro, ao menos aos meus olhos, e eu argo aqui a minha suspeição, em vista da amizade longeva que cultivo com o Paulo, ele representa muito mais do que se poderia imaginar numa visão rápida de seus textos. Muito mais. E o que nós temos com o direito administrativo da experimentação? Ele é dividido em 3 partes e nos traz 22 textos rápidos, de elevada qualidade e facilidade de leitura. E como o próprio Paulo diz no texto introdutório, a experimentação é sempre quebra da uniformidade. É um reconhecimento de um ambiente regulatório como fator decisivo para o desenho de serviços novos. Isto é, mais uma vez, aqui nós estamos diante não de uma visão retrospectiva do direito, não é alguém que se senta e olha para trás, é uma visão prospectiva do direito administrativo. E, ao longo da leitura, nós podemos constatar que a experimentação jurídica diz respeito à introdução, organização e teste de novas ideias, novos métodos, novas abordagens para assegurar a permanência e eficácia do direito administrativo. É enganoso supor que, para ser perene, o direito administrativo precisa ser imutável. Me parece que é justamente ao contrário. A segurança jurídica advém da certeza da mudança. Para ser perene, necessário se faz que seja mutável, sim, e que se saiba como se pode mudar. E essa prática pode ocorrer de várias formas, e algumas delas que já fazem parte do nosso cotidiano, e que nós nem sempre nos apercebemos delas. Isso é, processos decisórios, pensemos nos negócios jurídicos processuais, da decisão coordenada, em novas técnicas de organização administrativa, os contratos de desempenho, na revisão e eliminação de exigências burocráticas, aquilo que o Paulo chama de simplificação administrativa, nos efeitos no direito público da omissão administrativa e do silêncio, as categorias que Paulo construiu, inclusive do silêncio translativo de competências, que, assim espero, virá na próxima reforma da Lei do Processo Administrativo, na visão prospectiva do federalismo, alguns dos impactos da inteligência artificial, as audiências e consultas públicas, artigo que ele escreveu em parceria com a nossa querida Camila Modesto, a formação da vontade administrativa, contando com a participação das pessoas privadas, ou seja, o direito administrativo já não vai visto como um direito interna corporis, mas é um direito que conta com participação ativa dos cidadãos. Paulo também escreve sobre organizações sociais, escreve sobre sandboxes regulatórias, escreve sobre as bases das leis de experimentação. Em suma, o livro de Paulo Modesto apresenta de uma forma consistente, de uma forma criativa, de uma forma prospectiva, os desafios do experimentalismo jurídico no direito público. A inovação, a reforma, os programas piloto, a análise comparativa, a interdisciplinariedade, a avaliação dinâmica, a flexibilidade e a capacidade de adaptação do direito público aos futuros desafios. Se me fosse possível sintetizar as preocupações jurídicas desse valioso direito administrativo da experimentação, eu poderia consignar que ele revela quão crucial é a experimentação jurídica para garantir que o direito administrativo brasileiro se torne relevante e eficaz no mundo em que vivemos, desafiado exatamente por suas constantes mudanças. E eu diria mais, eu creio que a experimentação administrativa permitirá que, agora, nesse século XXI, o direito administrativo brasileiro efetivamente se torne brasileiro, se emancipe, que até o século passado era um direito colonizado, sobretudo pela dogmática francesa
e colonizado ao final do século XX pela dogmática estadunidense. Quem sabe, assim espero, os desafios apresentados pelo Paulo permitam que o direito administrativo brasileiro se reconheça em si mesmo e se emancipe nacionalmente. Existe, portanto, uma preciosa oportunidade de prestígio ao que se entende por eficiência e ao que se entende por justiça social. E ela é nos trazida com elegância e propriedade pelo meu querido professor Paulo Eduardo Garrido Modesto. Muito obrigado pela atenção. Chamar para a mesa. Sentar naquele canto. Convidar aqui para compor a mesa o nosso colega, professor da Faculdade de Direito, o desembargador Todonias. Por favor, senta conosco. Registrar também a presença do outro decano. Nós temos decanos, o professor Mário Jorge Filocleon de Castro, conosco. Sinta-se sentado nesta mesa alta. Nosso coordenador da Oficina de Relações Internacionais, entre outras questões mais. Desculpa a informalidade, nós registramos as presenças das autoridades, mas eu passo de logo para o nosso grande convidado, que é o nosso autor, que é o nosso professor Paulo Modesto, para as falas... Júlio é fenomenal. Falas de carinho e falas... Eu acho que é impressionante. Bertino foi meu colega, Tostão. A geniosidade de Paulo foi algo que a gente conhece desde os tempos de estudante. Então, eu quero dizer assim que o senhor retratou assim dos mais fortes intelectuais da nossa geração, posso dizer. Paulo escrevia, aliás, Paulo tinha uma relação com a gente falou do direito administrativo, mas eu vou dizer também, eu acho que é importante a proximidade dele com a teoria geral do direito, impressionante, com a filosofia do direito, com os diálogos feitos com a professora Marília, aliás, a gente bebia dos escritos de Paulo, mesmo nos tempos de estudante. O Paulo, depois administrativista, ele lapida com muita preciosidade a dogmática, mas ele é um homem também da zetética, então eu queria fazer esse registro da importância dele na elaboração, com muita propriedade, de categorias epistemológicas e diálogo do ponto de vista com a zetética. Eu queria fazer o registro. Muito obrigado, amigo. Eu que agradeço. E eu não quero falar de mim. O meu propósito aqui era realmente só agradecer. O nosso roteiro era esse. E agradecer a presença de tantos amigos aqui. Se há algo que eu gosto é de fazer amigos. Vejo aqui a Alba, Marilene, todos são autoridades, mas são amigos sobretudo. E, ao longo do tempo, essas amizades se ampliaram enormemente no Brasil todo, com magistrados, com membros do Ministério Público, com defensores, com advogados, com alunos. E eu fui, de fato, o Júlio lembra disso, e agora, realmente, eu também me lembro, eu fui professor vários anos de teoria geral do direito, de introdução ao estudo do direito, e até hoje sou apaixonado pela matéria. Volto de vez em quando a ela, inclusive. Agora mesmo estou escrevendo sobre competência administrativa, estudando a teoria geral das normas de competência em filosofia do direito, não em direito administrativo, porque de lá você retira novos paradigmas. Muito bem. Renovando o que disse antes, que era o meu roteiro, a ideia era somente agradecer. Agradecer e convidar todos a celebrar conosco. Aí, logo depois dessa sessão, nós vamos ter um coquetel e a sessão de autógrafos. E, de forma também experimental, eu posso dizer que estamos inovando, porque eu estou lançando 2 livros esse ano, um que é meu, exclusivo, esse Direito Administrativo da Experimentação, e o outro com colegas que escrevem na coluna Interesse Público do Conjur, que é Interesse Público Multinível. E o mais experimental de tudo é trazer a mala errada com os livros do interesse público muito nível e não os livros de direito administrativo da experimentação, que estão chegando e em 10 minutos estarão aqui.
É a coisa mais inovadora possível, uma sessão de autógrafos em que o livro chega na sequência, mas chegará e estará aqui em 10 minutos. Portanto, os 30 exemplares que tinham aí já acabaram praticamente, mas o restante está chegando. Peço desculpas por isso, mas teremos uma sequência de trabalhos agora, um pouco de prazer em música e de convívio, porque a academia é também convívio. Quanto se aprende dialogando e convivendo com os pares? Na academia, nos tribunais, no Ministério Público, na Defensoria, muito. Com frequência, Egon, quando estou escrevendo alguma coisa e acho que está exagerado em termos de inovação, está um pouco quebrando demais o paradigma, mas eu ligo para algumas pessoas e digo, eu estou ficando muito doido, ou estou exagerando na dose, isso aqui não está radical demais. Aí, às vezes, dizem que está radical demais. Às vezes não dizem, não, está ótimo, está excelente, isso muda tudo, vale a pena você defender essas posições que depois se transformam, às vezes, em senso comum teórico. Isso é muito bom. Eu gosto de dialogar com pessoas e de testar também ideias nesse diálogo. E é isso que nós vamos fazer agora. Entrando aqui, o nosso ex-presidente, doutor Nilson, também desembargador, doutor Lidivaldo, um prazer. Deixa-me registrar, nós estamos encerrando a parte acadêmica formal e estamos começando a parte lúdica, o que é a parte de confraternização. Meu querido amigo Nilson Castelo Branco, que nos dá a honra também de sua presença, sua esposa, muita alegria. Não tenho como registrar todo mundo. Eu sei que seria um prazer poder registrar a presença de Laura, de Maurício, de Alcônio, enfim, todos os que estão aqui, que são amigos de longa data, Sérgio, meu primo desde enfim, eu colocava os sapatinhos dele, ele colocava meus sapatinhos com 2 anos de idade. Tudo isto, que hoje é um psiquiatra famoso, tudo isso me dá minha irmã Andréa, todos estão aqui, são amigos, alunos, professores, magistrados, membros do Ministério Público, pessoas que trazem essa boa energia. E um livro que começa com boa energia, começa bem. É assim que eu entendo a vida. Muito obrigado. Então, encerrando a sessão, convidando para a atividade cultural, atividade lúdica, prazerosa, lá fora, todos com o professor Paulo. Viu? Muito obrigado pela presença de todos nesse recinto da alta congregação da faculdade.